você vai saltar como uma corça e vai viver uma vida inesperada de Deus. Mas é preciso que você caminhe. É preciso que você ande em contato com essa neve que é o Senhor Jesus e sendo impulsionado ao ponto de você crescer espiritualmente. É sobre essa proposta, sobre essa carreira que o Senhor chama cada um de nós. Amém? Amém. Pode passar, por favor. Eu separei essa frase aí, ó. Deus sempre nos chama para viver algo novo. Sempre é tempo de avançar. Sempre é tempo de avançar. É sempre tempo da gente parar, pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que está sendo a minha caminhada com Deus lá fora? Como é que está sendo a minha caminhada com Deus na minha casa? Meus pais estão aqui, se ninguém falar meio, eu fico falando dele. Como é que está sendo com a minha esposa, com a minha filha, que não mora comigo, no meu trabalho? O Senhor Jesus, ele sempre foi muito prático, né? Trouxe muitos exemplos sempre práticos. Eu não vou falar nada de novo aqui hoje, eu vou falar coisas que eventualmente você já ouviu várias vezes, mas que muitas das vezes eu e você não colocamos em prática. Porque não adianta, a gente está aqui dia após dia, domingo após domingo, e aí? E aí? Será que a gente vai viver nessa mesma condição a vida toda carregando esse mochilão aqui? Dá para alguém fazer maratona com isso aqui? Dá para alguém correr com uma mochila desse tamanho? Cheio de peso? Cheio de lixo? Vamos se livrar dele hoje, vamos? Amém? Amém? Isso aí. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É tempo de avançar. É tempo sempre de olhar para frente. Quem olhou para trás virou o quê? Temos exemplo. Nós não somos daquele que retrocede. Nós não somos daquele que a conversão, se convertemos, mudamos de direção. A gente estava indo para cá, vamos para cá, esqueci. Vai. A gente estava numa direção e se convertemos. Mudamos de rota. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Deixa eu só botar aqui. Vocês estão entendendo? Aí está claro até aí? Que bom. Não vou trazer nada de novo, mas vamos refletir. E para meditar aí, ó. Olha aí, é melhor que começar, é terminar. Que adianta? Se converti, aceitei Jesus, levantei minha mão e daqui a 10 anos, 2 anos, 1 ano, a gente se afasta dos caminhos do Senhor. E outras coisas na nossa vida também, a nossa vida de oração. Melhor do que começar ela, empolgadão lá, vamos fazer lá 40 dias. Primeiro dia show, terceiro, quarto, quinto. Misericórdia, cara, nem lembra, mas tem que orar. Dorme, orando. A gente estava indo num devocional, né? A irmã Teresa todo dia botava lá, já leu. Tinha que falar nisso aí, mas esqueci. Agora vamos ler 2 dias aí, amor. A gente fazia junto no fim do dia. Mas é melhor do que começar a gente terminar, a gente chegar até o fim, a gente chegar no nosso alvo, né? Muitas das vezes a gente começa e não termina um montão de coisa. Né? Tem gente aí, quantas pessoas entraram no inglês aí e não terminaram? No meio do caminho saiu. Uma faculdade. Jejum. Camarada, vou fazer 15 dias de jejum. No terceiro já estava vendo o vídeo do cara. Ele comendo, quando a gente come, esquece que estava de jejum, né? Quem nunca fez isso? Um dia eu falei, vou sair de casa, não vou jejuar hoje. Cheguei lá no trabalho, tinha um mesão. Quando eu vi, ai meu Deus do céu, quebrei meu jejum. Oração, né? A gente começa às vezes e não termina. Propósitos e a nossa caminhada com Deus. A gente está aqui para isso, para a nossa caminhada com Deus, para nos alimentarmos dessa palavra e sair daqui, porque a nossa vida é lá fora. E sair daqui e viver essa vida, dar testemunho de quem nós somos, falar através de ações, né? Da outra vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu falei um pouco sobre isso. Acho que agora vocês vão começar a entender o porquê da mochila. Passa aí.
A palavra de Deus, lá em Hebreus 12, diz: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé observando-nos na tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que nos enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E aí sim, depois de se livrar de tudo isso, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Amém? Amém. Mantenha o olhar firme em Jesus, o nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria e saber que depois ia ter. E agora está sentado no lugar de honra. O primeiro versículo ali diz o seguinte: que a gente precisa afastar de nós situações e coisas que nos tornam vagarosos na fé, que nos atrasam, que nos enroscam e nos embaraçam ao ponto da gente não conseguir avançar. E eu trouxe essa mochila para isso. Isso aqui representa um monte de coisa que a gente está carregando e que não pertence mais a gente, não pode pertencer. Você imagina, vamos lá, vamos fazer uma corrida aí. E eu com um mochilão desse aqui. Se bem que só tem 2 travesseiros aqui, né? Só para dar um volume. Mas, você imagina, isso aqui, quantos litros tem essa mochila? 92 litros. Essa mochila da Patrícia. E aí, tu imagina, carregar isso aqui, sei lá, quantos quilos vai dar isso aqui? Você caminhar na sua vida, ficar o dia inteiro com isso aqui, às vezes você está andando com um monte de situação aqui dentro aqui, e que está te deixando vagaroso na fé, está te atrasando, está te enroscando. Quando eu olhei essa passagem, eu lembro quem é mais antigo, eu lembro do Didi, quando a gente começava a mostrar para nós lá a chamada, que ele usava uma bola de ferro, lembra que era assim embaixadinha com a bola? É aquilo, o pecado é isso, ó, o cara não consegue andar, ele está ali, ó, travado, quando Deus chama a gente para caminhar, para ter uma vida com Deus em novidade de vida. Novidade de vida é isso, é esquecer algumas coisas, alguns vícios. A palavra de Deus chama a gente a cada dia a isso. E aí, passa agora não, eu vou começar a tirar esse peso da minha vida em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, aqui a gente vai tirar algumas coisas dessa mochila. Vamos lá. Deus me ajude aqui. A primeira delas, pode passar, Lohan. Vocês podem ler? Medo. Vamos tirar esse peso do medo da nossa vida. A palavra diz lá em Salmos aqui: entregue suas preocupações, seus medos ao Senhor. Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. O medo, ele nos paralisa. Quando a gente tem medo, a gente não avança. Esse medo, ele, sai dessa mochila da nossa vida. Amém? Amém. Recebe isso em nome de Jesus? É Salmo 54? Salmo 55, 22. 5, 22, o outro é? Em 56, 3 diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Esse momento de provar a Deus na hora que vem o medo, porque nós sentimos medo, irmão. Ele vem, Satanás tenta botar de novo dentro dessa mochila aqui, o medo, e tenta colocar nas nossas costas e travar ela ao ponto de você não conseguir soltar facilmente. Salmos 23, 4. Mas quando eu andar por um vale das trevas e morte, não terei medo de perigo algum, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você entende que o cajado do Senhor protege as nossas vidas? Não é para bater na gente. Ele tem aquela curva lá, porque o pastor traz para perto de si. Amém? Deixa eu pegar outro bicho aqui que a gente vai se livrar dessa manhã. Deixa eu ver aqui. Tem uns aqui, só Jesus. Falta de perdão.
Vocês não estão aprendendo isso? Eu também? Nosso ND? A irmã Tânia falou pra caramba aqui sobre isso. Foi tão maravilhoso aquele dia, né? Para quem estava aqui, a história do Stefano, assim, me impactou bastante, sabe? E falou muito comigo a respeito do relacionamento até com a minha filha. Existe o perdão que precisa ser liberado. O perdão ele te atrasa. O perdão te deixa vagaroso, como nós lemos lá. Perdoar, irmãos, ele não é um sentimento. O perdão nos cura. Amém? Cura ou não cura? Ele nos liberta. O perdão, nós devemos perdoar, pois Cristo nos perdoou. A palavra, né, ela nos chama para isso. Perdoe. Perdoe. 70 vezes 7. Né? A gente falou aqui naquele dia. É necessário perdoar, é necessário liberar esse perdão. Em nome de Jesus, se liberta disso. A falta de perdão é essa bola que eu falei que está te prendendo aí a avançar em Cristo. E às vezes muitas das vezes é um verão que você está bebendo sozinho. Tem um camarada lá do nosso condomínio que morava lá e ele falou para o Marco, que nós esposo da casa. Eu não perdoo ele, falando sobre uma outra pessoa. Eu sei que isso faz, o cara não é cristão, eu sei que isso está fazendo mais mal para mim do que para ele, mas eu não vou perdoar. Dura essa palavra, né? Mas ele tem ciência daquilo que ele está vivendo, pela falta de perdão. Tem outra aqui. Olha a outra aqui que a gente precisa jogar fora. Preguiça. Vamos ler aqui rapidinho. 2 Tessalonicenses 3:10. Se livra dessa preguiça aí em nome de Jesus. Amém? Preguiça de vir ao culto. Tem dia que tá, né? Tá que tá. Meu Deus, cadê? Todo mundo achou aí? 2 Tessalonicenses 3:10. Eu queria ler na Bíblia Viva. Está aqui. Mesmo enquanto ainda andamos ali, e não nos demos preconceito. Aquele que não trabalha não coma. Vamos ver. Quando de novo. Esse óculos aqui para ver de perto, Senhor Jesus, esse óculos aqui. Quando ainda estamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Está falando para os preguiçosos. Não sou eu que estou falando, não é para lá. Não tem nada a ver com isso. O Senhor Jesus deixou lá para vir para você. Né? Em Provérbios 6, é mais conhecido, né? Alguém pode ler aí, Provérbios 6? Quem está com a Bíblia aberta aí? Bárbara, está aí? 6, 9 a 11. Entendeu? Aí. Até quando você vai ficar deitado? Até quando a gente vai ficar com essa preguiça? Que nos paralisa, que nos deixa vagarosos, que é um peso que a gente precisa se livrar. Não é aquela preguiça, irmão, que às vezes você trabalhou a semana inteira, você está destruído e você precisa descansar. Tira a preguiça em nome de Jesus. O corpo precisa descansar. Você precisa dormir bem, sabia? E às vezes você coloca a culpa em Satanás aí por um monte de coisa, mas você não está dormindo, você não bebe água, você não se alimenta. E a gente vai falar sobre isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando da preguiça, da pessoa que não quer nada, da pessoa que acha que vai cair tudo do céu, da pessoa que acha que Deus proverá sempre. Se você não correr atrás. Quando Ele te dá um corpo, quando Ele te dá saúde, quando Ele te dá um monte de coisa. Fala, varão. Entra aí. Se livra dessa preguiça, irmão. Diga aí, se livra da preguiça. Se livra da preguiça. Vem para a igreja de manhã. Amém.
Tem outro aqui? Será que tem mais? Tem. Ai meu Deus, esse aqui eu preciso me libertar. Fofoca, sai fora. Às vezes eu sou um cara muito curioso, então isso aqui me atrapalha, sendo bem sincero, irmão. Isso aqui me atrapalha. Isso aqui é um pecado que me deixa vagaroso. 2 Tessalonicenses 3,11. Estou falando verdades para a minha vida e para a sua, e não estou falando nada de novo, mas trazendo à memória a nós situações e coisas que a gente precisa avançar no reino de Deus. 2 Tessalonicenses 3,11. Que Deus me ajude aqui, pessoal. Não, eu queria ler aqui na Viva. Não obstante, sabemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recrutando-se a trabalhar e gastando tempo com mexericos. A vida alheia, Gastando tempo. Quando Deus chama, a gente olha para a nossa própria vida, né? Quando Deus chama, você vê que a Bíblia é completa, né? Ela fala sobre tudo. Ela fala sobre tudo. Olha o tamanho dessa mochila, você imagina, a gente pode ficar aqui a semana inteira falando de coisas que a gente precisa tirar da nossa vida, né? Então que a fofoca caia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente precisa viver a nossa vida, que a gente possa viver a vida que Deus nos deu. Ou então você compra um gato, que ele tem 7, você cuida da sua, tu mais 7. Tem um pessoal lá do trabalho que fala isso, compra um gato, que você cuida logo de 7 vidas. Tem outro aqui, ó. Mentira, nos deixa vagarosos. Efésios 4:25. Gente, é uma palavra muito rápida para a nossa reflexão, mas que ela possa ser muito prática. Porque não adianta eu falar o dia inteiro aqui e a praticidade está bem longe daquilo que Deus nos chama. Efésios 4:25. Deixe de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros, e quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Quem fala a verdade, né? Não fala, mas merece castigo. Eu menti uma vez no trabalho e foi uma situação assim muito constrangedora, e dali para cá eu procuro sempre falar a verdade. O que aconteceu? Eu tinha um carro da empresa, e aí meu gerente, eu emprestei esse carro para um outro funcionário, assim, emprestei para o Stefano, né? E o Lohan é meu chefe. Só que eu não comuniquei ao meu chefe que eu já tinha pego o carro e fui para a faculdade, né? Para fazer faculdade. Só que nessa história aí, de pegar o carro, a gente tinha Nextel, os dois Nextel igual. Você mandou o carro, peguei o do cara, o cara pegou o meu. E eu falei pro chefe que eu não ia pegar o carro naquele dia. Eu menti para ele. E combinei com o cara, peguei o carro. Daqui a pouco ele ligou pro Miranda, quem atendeu? O Fábio. Estava com o celular do cara. Ué, Fábio, tá fazendo o que aí com o Miranda? Não, chefe, eu com o Miranda não. Fábio, deixa de mentira, como é que você não está com o Miranda? Você está com o celular dele. Cadê o carro? Ai, irmão. E o cara nem falou nada depois na hora de pegar o... Ele foi lá na faculdade de buscar o cara, nem sabe o que é, igual o pai e a mãe faz com a gente, né? Só olha. O cara só olhou pra minha cara assim, disse, tem 20 anos, sei lá. E olhou pra minha cara assim, eu fiquei tão sem graça. E daí por diante isso aqui, graças a Deus, eu consegui tirar da minha vida. Mas se porventura isso aqui ainda está sobre a sua vida, que vai cair hoje em nome de Jesus. A gente vai orar, a gente vai derrubar isso aí em nome de Jesus, amém? Falta de. A gente atribui isso aqui às vezes muito a Satanás. Ora, repreende. Ontem eu fui dormir e eu falei para a Patrícia, caraca, a gente comeu gordura o dia inteiro. Já acordou, foi para a praia, comeu 2 bolinhos, pastel. Aí chegamos à noite, comeu um pedaço de pizza que a gente comprou no iate desde quinta-feira. Foi quinta? Quarta-feira. Mas estava no congelador, a gente congelou. Mas a gente atribui às vezes isso a Satanás, cara.
Quando Deus me deu um corpo cheio de situações que precisam, isso aqui é uma máquina. Eu sou de manutenção, isso aqui é uma máquina. Se não lubrificar, vai emperrar. Se não caminhar, porque assim, o nosso corpo, né, eu não sou da área médica, mas para quem estudou e para quem gosta de ler, ele sempre vai querer ficar relax, cara. Sempre vai querer ficar deitadão lá de boa, sem beber água, sem nada, mas vai chegar uma hora que vai fazer falta. A gente precisa lá beber nossos 2, 3 litros de água por dia para fazer essa máquina funcionar bem, a gente precisa dormir bem. Né? O camarada vai dormir 3 horas da manhã jogando e 7 horas levanta, acho que vai produzindo o trabalho. Aí daqui a pouco está cheio de doença, vai falar que é ataque satânico. A gente encheu a barriga de gordura e vai atribuir o quê? Depois que tem dor de barriga. Vai falar que é o diabo que eu tinha que estar aqui hoje para pregar e não, Satanás me atacou. Não, me atacou. Eu vigiei, comi pra caramba, igual os meus das 2 e pouca da manhã, não consigo dormir. E aí a gente atribui, né? A gente precisa se livrar dessa falta de saúde, desse sedentarismo, né? Se exercitar. Porque a gente está contribuindo com o Senhor para a nossa saúde, para a nossa vida. Né? Vamos contribuir, amém? Efésios 5, 29, 30, tem também. Tem versículo para tudo. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, na qual todos nós somos membros. Vou ler de novo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Jesus amou a gente? Jesus cuida da gente? Então a gente é o quê? O templo de quem? Somos o templo dele, né? Então a gente precisa cuidar desse templo. O templo tem que estar bonito, tem que estar cheiroso. Não é verdade? Cadê a corda? Stefano, tem a mão de corda de amarrar? Marinheiro, né? Tem que ser, né? Deixa eu só. Pode ir, jogador. Soltar, dele. Negócio assim, sabe? Amarra minha perna aqui. Essas situações que a gente acabou de falar ali, o pecado que dentro da gente nos assedia, bota mais o versículo lá. Não, na apresentação dele, a gente tem um versículo que fala lá de Deus. Vai voltando, volta. Tá bom. Volta. Aí. Tá aí, né? O braço aqui, né? Depois tu vai soltar, né? Eu paguei. Gente, isso aqui é o pecado. Isso aqui coisas que nos afastam de Deus. São tudo isso que a gente falou, deixa a gente assim, ó. Como alguém vai correr uma carreira assim? Vamos correr, irmão Zimar? Vamos para a praia correr? Assim? Vai, né? Pular, tu vai rastejar. E às vezes tem cada situação na nossa vida que deixa a gente assim, a gente não está nem percebendo. E a gente está dentro da igreja. E a gente acha que está caminhando, está show de bola. E quando a gente tem um monte de situação que está deixando a gente preso, gente. Mas nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que, né, a gente busca Ele. E a gente fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Tira a preguiça, tira o medo, vai tirando, Senhor. Tira a falta de cuidado com a saúde, a falta de perdão, tira da minha vida, para que eu possa, você pode imaginar o Senhor, correr essa carreira que Deus tem para cada um de nós.
Ele é o único que é capaz de tirar tudo da marra. Tudo aquilo que não nos pertence. Por último aí, ó. Olha que essa rapidinho. Remova os obstáculos da sua vida. Pensa na sua vida como um circuito lá de Fórmula 1. Cada obstáculo que vai aparecer, cada buraco, você vai precisar frear para desviar ou vai cair tranquilo. Da maneira que você vai retirando os obstáculos, não tem mais nada aqui não. Você tem um carregador. O carregador não passa nem um pouquinho. Da maneira que a gente vai retirando os obstáculos, a gente vai seguindo a nossa caminhada. Eu sempre penso que a palavra de Deus é muito simples e prática para a gente. Não adianta nada eu começar a gritar, fazer um discurso gigante de 3 horas aqui, que daqui a pouco vai estar todo mundo dormindo, com sono, cansado, porque cansa você ficar sentado num lugar parado. Mas que essa palavra seja prática. O que você precisa remover da sua vida? Quais os obstáculos que têm te deixado vagarosa? O que está amarrando sua perna? O que está amarrando seus braços? Que mochila é essa que você está carregando que você precisa se livrar dela? Quando o Senhor Jesus ele nos chama a gente tomar sobre ele o jugo dele, que é leve. O jugo dele é leve. E às vezes a gente quer se culpar. A culpa é um outro peso. Obrigado, Senhor. Me fez lembrar, não sei para quê, para quem, por quê. Às vezes aqui, eu posso tirar aqui culpa. Ser livre da culpa. Quando Jesus levou sobre si todas as culpas, todos os pecados, a gente não precisa ter um pecado de estimação carregando dentro dessa mochila, um vício. Quando Deus nos chama a viver algo novo, a gente não canta aqui, quer viver algo novo. Para que a gente canta? Se a gente não entende, ou está cantando no automático? Se está cantando no automático, irmão, não cante mais. Leia o que a gente está cantando. Quando eu estava lá na Nova Vida de Bom Sucesso, o bispo um dia subiu e falou: cara, a gente não vai cantar mais esse louvor, abro mão dos meus planos, abro mão. Você está abrindo mão? Porque eu não estou. Ele foi muito sincero. Tem muita coisa que eu não estou abrindo mão, por que eu vou cantar isso? Abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres. Será que de fato, Fábio, eu não estou colocando peso de mochila sobre a tua vida? Na verdade, eu gostaria que o Senhor Jesus tirasse esse peso da tua vida. E é o que eu profetizo em nome de Jesus para hoje, para nossas vidas. E aí a gente entra, canta, fala e esquece que a gente tem uma vida, a gente tem um dia a dia aqui, lá fora, a gente tem uma rotina aqui dentro da igreja, mas que é muito rápida, que aqui é muito fácil. Tudo aqui é questão. Todo mundo sabe disso, mas que a gente tem uma vida lá fora, nossos desafios. E quando a gente é apertado, né? Quando eu falei da última vez aqui, que nós somos um grupo de pasta de dente, né? Quando eu dei aquele exemplo. Quando a gente é esmagado, pressionado, o que tem saído da nossa vida? O que tem saído de nós, quando as pessoas estão sedentas, querendo ouvir algo? A gente foi sexta-feira numa casa, com uma família lá na Ilha da Madeira. E aí, quando a gente deu por cima, a pessoa, ela foi criada numa religião, a mãe era do candomblé, o pai era do espiritismo, não sei quem era da igreja católica, ela fez um mix para ela, se adequando a ela. Do candomblé eu não gosto da matança. Aí eu fui, peguei só as coisas que eu gosto, que é o folclore, não sei o que. De tal lugar eu não gosto disso. E aí criou uma religião na cabeça dela. E aí começou a questionar a gente um monte de coisa da vida de Jesus. Aí minha mãe foi, responde aí, filho. E eu comecei a falar da palavra, comecei a falar de como Jesus veio à terra e de que forma ele combatia todo aquele espírito de religiosidade que existia naquele momento. Falei, cara, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia ser um cara que ia ser altamente perseguido também. Porque ele foi contra todo um sistema. E aí comecei a explicar para ela, perguntando, até a hora que minha mãe falou, vai lá na LD, quinta-feira. E ela falou, eu vou. Todo momento a gente tem a oportunidade de falar dessa palavra. Sai um pouco do contexto, mas em todo momento a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. A gente está vendo agora aí um propósito de evangelismo.
São desafios da igreja, a gente tem um monte de desafio. E nós, como igreja, precisamos responder. Precisamos responder a essas situações. Caramba, vou ficar 20 anos na igreja carregando isso aqui? Vou ficar 300 anos na igreja carregando isso aqui? Será que nos deixa vagarosos? Será que alguém quer andar com alguém que... Falam para mim, tá, gente? Será que alguém quer andar aqui? Que o Senhor fale conosco. Acho que possamos ser daqueles que saem de nós palavras de vida, rios de água viva, alegria, mansidão, domínio próprio. É um negócio que eu preciso desenvolver esse fruto aí com muita. Pode sentar balançando. Acho que é verdade, a gente tem nossas falhas. Amém, irmãos? O Senhor Jesus falou ao teu coração? Amém, Jesus. Falou ao teu coração? Falou, porque Ele falou ao meu coração. Antes de mais nada, eu escrevi tudo isso aqui para a minha vida. Eu acho que tem coisas aqui que eu não faço mais, que não se aplicam mais. Mas eu escrevi para a minha vida, porque o Evangelho precisa ser prático para nós que estamos aqui à frente. Porque é um peso muito grande estar aqui. Nervosismo muito grande, porque a gente sabe que é uma exposição. E aí, como a gente leu, existe uma nuvem de pessoas lá te observando. Esse maluco aí, sabe lá com a mochila, chegou aí agora na igreja, está pregando. Ele está te observando. E que Deus tenha misericórdia